Na prática, vamos ver 10 fórmulas aqui no Excel que podem te ajudar bastante numa entrevista de emprego. Ah, professor, mas como é que você sabe que vai cair essas 10 fórmulas? Bom, eu já ajudei a preparar algumas entrevistas de emprego e também eu já fiz várias entrevistas de emprego. Então aqui eu trouxe várias dessas fórmulas que caem com bastante frequência. Trouxe desde fórmulas simples e que muita gente conhece até fórmulas mais recentes e novas do Excel que podem te ajudar bastante em alguma situação, tá bom? Então aqui a gente vai ver C, maior, menor, proc V ou proc X, C, erro, filtro, hoje, soma, soma Cs e média C. Vamos ver como aplicar cada uma dessas fórmulas aqui na prática, tá bom? A primeira fórmula que vamos utilizar é a fórmula C. E a fórmula C é excelente para nos ajudar a automatizar tarefas. Aqui nesse caso eu tenho uma tabela com vários candidatos que fizeram teste 1, 2, 3 e 4. E então ganhar uma média final, uma nota, a partir destes testes que cada um dos candidatos fez. Mas tá, o que isso tem a ver? Tem a ver que, aqui no status, eu preciso preencher se o candidato ele está reprovado ou aprovado, dependendo da nota. Se a nota for maior ou igual do que 5,5, beleza, está aprovado. Se for menor, está reprovado. Mas, imagina só, eu, linha por linha, ficar verificando quem está aprovado e quem está reprovado. Vai demorar pra caramba. E outra, e se atualizarem as notas? Eu vou ter que fazer tudo de novo. Então, é muito melhor utilizar aqui a fórmula C, porque ela consegue nos ajudar a automatizar esse tipo de tarefa, fazer essas verificações. Primeira coisa, aqui dentro do status, eu vou clicar na primeira célula e então igual, para poder começar a escrever minha fórmula. A fórmula é bem simples, SE. Acabou, fórmula C. 2 cliques aqui dentro dessa listinha azul, no C, 1, 2, para poder selecionar. E a fórmula C é composta de 3 partes. Teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. A primeira coisa que vamos escrever é ali o valor do teste lógico, que é basicamente o seguinte. Vou clicar na média que eu tenho aqui na esquerda e eu vou verificar se essa média ela for menor do que 6,5, o que acontece se alguém tirar uma média menor do que 6,5? Ponto e vírgula, a pessoa está reprovada. Então, abre aspas, reprovada. Fecho aspas. Ponto e vírgula de novo. Porém, caso contrário, caso a nota não seja menor do que 6,5, então a pessoa está aprovada. Abre aspas, aprovada. Fecho aspas, fecho parênteses e dou um Enter. Resolveu o problema lá, ó. Já consegui calcular automaticamente reprovada para a primeira linha. Porém, e as demais linhas, como que eu faço? Eu clico na fórmula que eu acabei de escrever e no cantinho dela eu clico seguro e arrasto para baixo. Porque assim eu consigo descer essa fórmula para todas as demais linhas. E olha que legal, pessoal. Então aqui a gente consegue ter reprovado, aprovado, reprovado e assim por diante. E já finalizei. E o legal é que se qualquer nota for atualizada, vamos pegar essa daqui como exemplo. Ó. Tá 7,75. Mas e se fosse 4? Enter. Reprovada, então já fica automático. E se fosse 10? Aprovada. Então conseguimos automatizar essa tarefa com a fórmula C. A segunda fórmula que temos é maior. E essa fórmula consegue nos ajudar a retornar os maiores valores que temos dentro de uma tabela, de uma planilha. Aqui eu tenho uma planilha com vendedores e quanto que cada um vendeu no mês de janeiro. Ao invés de eu ficar olhando linha por linha e tentar verificar os maiores valores, eu consigo automaticamente retornar os maiores valores e assim saber quem são os vendedores. Vou te mostrar. Aqui do lado, o que eu quero? Eu vou em qualquer célula clicar e colocar o igual e então maior, para poder utilizar a fórmula maior. 2 cliques para selecionar, 1, 2. A fórmula maior é composta de 2 partes, matriz e K. Letra K, que estranho, né? Mas vamos lá com calma. Matriz. Matriz é o que eu vou retornar como resultado. Nesse caso, eu quero retornar as vendas, eu quero saber a maior venda de todas. Então, vou selecionar os valores que eu tenho dentro dessa coluna aqui. Posso até clicar aqui em cima na letra C, aí seleciona tudo de uma vez, fica mais fácil. Ponto e vírgula. A letra K indica a posição que eu quero. Você quer o primeiro maior? Ou o segundo maior? Ou o terceiro, o quarto, o quinto? Enfim.
Eu quero o primeiro maior de todos. Então, número 1, Enter. Retornou 12.681,90. Então, é aqui, ó. Esse é o maior valor que eu tenho. Beleza, retornamos o primeiro maior valor. Agora eu quero o segundo, o terceiro e etc. Para isso, eu vou, de novo, usar a fórmula maior para a segunda vez, para a terceira, para a quarta. Mas vamos tentar pensar de um modo um pouquinho mais inteligente. Aqui eu vou colocar assim, ó, top, 1, 2 e 3. E aqui eu vou colocar maiores valores. Igual, maior, 2 cliques, 1, 2. O que eu quero retornar? Os valores dessa coluna C. Ponto e vírgula. E qual o valor que eu quero? O primeiro maior. Aí eu clico na célula do lado, Enter. Porque quando eu clicar no cantinho e arrastar para baixo, ela vai puxar, eventualmente, o primeiro, o segundo e o terceiro. Olha só, 1, 2, aqui ó, puxando certinho o número 3. Assim eu já sei os maiores valores. Beleza, professor. Mas e agora, como que eu posso saber o nome do vendedor a partir desses valores? Tá. Para fazer isso, a gente vai precisar usar uma fórmula que a gente ainda não viu, mas vamos ver, que é o famoso PROC-X, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta e aí a gente resolve essa questão aqui do nome dos vendedores. Continuando. Agora, menor, a terceira fórmula que vamos ver. Do mesmo modo que fizemos anteriormente, os maiores valores, aqui funciona o contrário, dá para retornar os menores. E o que eu quero aqui? Encontrar os produtos com menores margens. Então vou colocar aqui do lado, menores, e vou colocar a classificação, né? O 5, 4, 3, 2, 1, para saber as menores margens de todas. E aqui eu vou colocar a margem em si, que é onde vamos retornar esse valor. E aí depois dá para a gente também, com o PROC-X, descobrir o produto. Mas vamos começar com a margem. Eu quero a quinta menor margem de todas. Vou fazer igual, menor, 2 cliques para selecionar, 1, 2, matriz, toda a coluna C, que é onde eu tenho as margens, ponto e vírgula, e dentro dessas margens eu quero o quinto menor valor, número 5, não é o primeiro menor, é o quinto, depois a gente vai chegando no primeiro. Pego aqui o 5, Enter, beleza, ó. Mas pera, de um lado tem porcentagem, desse não é porcentagem, decimal, tá errado, então pera. Clica nessa célula e vamos lá formatar, página inicial com porcentagem, assim fica certinho. E dá até para aumentar as casas decimais. 1, 2. Agora no cantinho da célula eu clico, seguro e arrasto para baixo. E assim eu consigo ter ó, as menores margens. E para retornar o produto pertencente a cada uma dessas menores margens que temos aqui na lista, podemos utilizar, mais uma vez, o PROC-X. Professor, eu não sei usar ainda, porque você não ensinou. Calma, já vamos chegar lá. A quarta fórmula é o PROC-X, que já falamos um tempinho atrás. PROC-X é como se fosse um PROC-V da vida, que muita gente conhece, PROC-V. Então estou fazendo aqui essa menção honrosa ao nosso PROC e querido V, PROC-V. Porém, o PROC-X é uma fórmula mais avançada. Se você usa o Excel mais recente, se você trabalha numa empresa que já tem as versões recentes do Excel, provavelmente você já vai ter acesso ao PROC-X, que é muito, muito, muito melhor do que o PROC-V, porque ele consegue fazer muito mais coisa que o PROC-V. Ele faz a mesma coisa que o PROC-V e muito mais, tá bom? E o PROC-V também tem algumas limitações. Então é por isso que muita gente hoje já está substituindo e deixando de usar o PROC-V e começando a usar o PROC-X, tá bom? Então o PROC-X é melhor que o PROC-V. Sempre, sempre use PROC-X se você puder. Bom, aqui eu tenho o seguinte situação para utilizar o PROC-X e colocar na prática. Tem uma tabela de estoque, como vocês podem ver, com produto, categoria, prateleira, código, quantidade, custo. Aqui do lado eu tenho uma tabela de vendas, aonde cada um desses produtos foram vendidos. Só que ficou faltando uma informação, que é a prateleira. Eu gostaria apenas de saber qual é a prateleira que cada produto foi vendido. Então, exemplo, aqui eu vendi o produto código D02. Mas qual é a prateleira desses D02? Será que está na prateleira A? Na prateleira B, na prateleira F, não sei. Como que eu posso saber isso? Código D02, então eu volto aqui atrás e vejo que o D02 está aqui, então a prateleira é o P5. Ah, beleza, então venho aqui e marco o P5. Ixi, mas imagina, toda hora eu tenho que ficar fazendo isso. Linha por linha, voltando, voltando e marcando. Vai demorar muito. Então a melhor estratégia é usar PROC-X aqui no Excel para nos ajudar. Aonde que eu uso o PROC-X? Aonde você quer preencher as coisas. O PROC-X basicamente consegue, a partir de uma referência, como o código,
procurar esse código aqui na lista e retornar qualquer correspondência que esteja do lado, seja quantidade, custo, prateleira, que é o que a gente precisa, categoria, nome do produto, enfim. Então ele usa a referência e retorna qualquer coisa ali que está na mesma linha. Vamos lá fazer na prática. Igual procx, 2 cliques para selecionar, 1, 2. Aqui o procx é bem grande, tá, pessoal? Tem um monte de coisa, mas não precisa usar tudo, não. É bem simplesinho. A gente vai usar só 3 coisas. 3. Pesquisa do valor. O que eu estou pesquisando? Eu estou pesquisando o código que está aqui na esquerda. Ó. Cliquei nele. Ponto e vírgula. Aonde que eu vou pesquisar esse código? Eu vou pesquisar ele aqui nessa coluna do código. Ou aqui em cima, eu posso clicar na coluna D. É mais fácil até, eu prefiro assim. Porque já seleciona tudo de uma vez. Ó. Pronto. Ponto e vírgula. Quando ele procurar lá naquela coluna do código, quando ele achar, o que ele retorna para nós? Matriz de retorno. O que ele vai retornar? A prateleira, coluna C. Então é basicamente assim o funcionamento. Ó. Ele vai procurar esse código aqui. Aonde? Nessa lista de código. Quando ele achar, ele retorna o que está na outra coluna que selecionamos. Acabou. Simples. 3 coisas. Enter. Beleza. P5 tá certo. Igual verificamos. Agora se eu clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo, clico, seguro e arrasto, eu consigo fazer isso para todas as demais vendas que eu tenho. Ó. E aí a prateleira já fica certinha e preenchida para mim. Então o procx é maravilhoso. Ele consegue nos ajudar muito na automatização de tarefas. E voltando um pouquinho aqui para resolver essa questão de, a partir dos valores, retornar ao vendedor, olha só, igual procx. O que eu estou pesquisando? O valor daqui da esquerda, ponto e vírgula. Aonde que eu pesquiso ele? Aqui nas vendas, ponto e vírgula. E o que eu retorno? A coluna B, vendedores. Enter. Ah lá, ó. Então 12.681 é o Matheus Alveiro. Se eu clicar no cantinho e arrastar para baixo, dá para ver que é a Luzia e depois a Rosa. Tá bom? Então aqui o procx conseguiu retornar o nome dos vendedores. Se você aplicar, você vai ver que ele também consegue retornar perfeitamente aqui o nome do produto, tá bom? Eu vou deixar esse dever de casa aí para você fazer. Fórmula C erro é a 5ª fórmula. É excelente para te ajudar a deixar as suas planilhas mais profissionais. E sempre que você tiver um erro no Excel, exemplo esse daqui, ou qualquer outro tipo de erro, você consegue substituir o erro por outra coisa. Dá para você contornar o erro. Então é por isso que é muito útil essa fórmula. Até para te ajudar a deixar as coisas com cara mais profissional. É muito comum, tá? Acontecer erros no Excel. E se acontecer, e você fez tudo certinho. O erro não é seu, o erro é da planilha, o erro é da fórmula. Usa o seu erro para te ajudar a deixar coisas mais profissionais. Vou te mostrar. Aqui nessa tabela, eu tenho vários vendedores e o quanto que cada um vendeu em 5 semanas. Semana 1, 2, 3, 4, 5. E tá vendo que aqui no final foi calculada a média de vendas? Como que foi calculado isso? Com a fórmula de média. Olha só. Igual, média, 2 cliques, 1, 2. E seleciona todos os valores aqui, ó, da semana 1 até semana 5. Enter. Ele vai retornar para mim a média dessas vendas. A média é 10 mil. Teve venda de 13, de 11, de 10 e de 5. Só que a média foi 10. Então, por que aconteceu aqui de dar erro? Se eu verificar, tá certo, ó, a fórmula. Perfeita. É isso mesmo. Porém, não tem como tirar a média de algo que não existe, ó. De vazios. Não tem nada, 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 nada. Como é que tira a média de nada? Não dá, entendeu? Então o Excel ele retorna aqui esse erro. Então a culpa não é minha, a culpa não é sua, a culpa é da própria fórmula do Excel. Então para contornar esse erro, a gente usa o C-erro, para deixar isso mais profissional. Então ao invés de mostrar esse erro aqui, eu vou mostrar algo como, por exemplo, aguardando. Aguardando o quê? Aguardando os valores. Enfim, eu posso escrever qualquer coisa também. Como que a gente usa o C-erro? 2 cliques, 1, 2, na fórmula que já temos. E eu vou pegar essa fórmula e colocar dentro do C-erro. A maneira que eu acho mais fácil de fazer isso é, você seleciona a fórmula, tá vendo que tem o igual? Se até você achar mais fácil, deleta o igual. Abriu a fórmula, com 2 cliques, ó, 1, 2, pega esse igual aqui, dá um delete nele, ó, arranca ele. Aí você copia tudo que sobrou dentro, tá bom? Como? Copiou, selecionou, botão direito, copiar. Beleza. Agora você dá um delete em tudo mesmo, você vai eliminar. Vamos começar aqui com igual, C, erro. Cuidado, que tem 2 E, tá bom? E 2 R's. Clica aí 2 vezes, 1, 2. O C-erro, ele tem apenas 2 partes, valor e o valor C-erro. O valor é a nossa fórmula em si, que foi o que copiamos. Agora dá para devolver ela aqui dentro, ó. Botão direito, nessa opçãozinha de baixo, ó, colar. Pronto. Ponto e vírgula. O que eu estou falando aqui? Se a média que eu tenho ali dentro der algum erro,
ponto e vírgula. Então, eu vou colocar no lugar do erro, abre aspas, aguardando. 3 pontinhos, só para ficar bonito. Fecho aspas. Fecho parênteses também. E dou um Enter. Beleza, vamos clicar no cantinho da fórmula e arrastar para baixo para atualizar para todas as linhas. Aí, como vocês podem ver, agora ao invés de dar erro, ele fica com aguardando. Assim é uma excelente maneira de contornar erros no Excel. E se qualquer parte der erro, digamos, eu seleciono tudo e deleto. Fica tudo como aguardando. Por quê? Porque ainda não tem valor. A sexta fórmula é o filtro. E é uma excelente fórmula para quem faz análises. Precisa resumir informações. Aqui neste caso eu tenho uma tabela com vários produtos, categoria, quantidade de estoque, enfim. É como se fosse um resumo de estoque. Só que eu não quero ver todos os produtos. Eu gostaria de ver o estoque, os produtos, apenas com um estoque abaixo de 50. Não todos, só o que tem menos de 50. E se eu visualizar, ó, esses 2 produtos aqui estão com menos de 50, esse também. Aí depois aqui também tá. E depois esse, e depois esse. Beleza, mas pode ser que depois troque também esses produtos, porque o estoque muda toda hora. Imagina, toda hora ter que ficar olhando. Então, é mais fácil usarmos a fórmula filtro para já filtrar sempre de modo automático com esse critério que você definiu. Então, aqui do lado, como que eu vou fazer? Eu vou clicar em qualquer célula, pode ser aqui, igual filtro. Ah, lembrando, tá? A fórmula filtro também é uma fórmula recente do Excel. Não tão recente, mas é recente. Geralmente está nas versões mais atuais. E com certeza, se a sua empresa já usa o Excel mais recente, pode ser que já esteja disponível também. Então é uma excelente fórmula para você usar e já conseguir fazer análises melhores do que ficar na mão, linha por linha, visualizando as coisas. Filtro, 2 cliques. 1, 2 para selecionar. A fórmula filtro ela tem 3 partes, mas a gente dá para usar só 2, tá? Matriz e incluir. Matriz é o que eu quero trazer, tudo. Então eu quero ver tudo. Então venho aqui na tabelinha e seleciono tudo, tá? Toda a minha tabela. Clico e arrasto. Ponto e vírgula. Mas eu não quero visualizar toda a tabela. Eu quero visualizar apenas se a quantidade que eu tenho aqui, ó, seleciono, for menor, olha o símbolo que eu estou usando, do que 50. Enter. Automaticamente o filtro vai retornar para mim todos aqueles produtos, olha que legal, com a quantidade menor do que 50. E o legal é, se eu tiver aqui nessa minha tabela, ó, o café tem bastante, mas e se ele tiver com 49 quantidades? Vou dar um Enter. Opa, e tá vendo que ele veio parar aqui? Por quê? Porque agora ele tem pouca. Tem 49, que é menor que 50, que foi o que definimos. Beleza, então já vimos que o filtro funciona bem. Dá para usar o filtro até com outros critérios. Vou te mostrar aqui mais um. Igual filtro, 2 cliques, 1, 2, matriz é toda a minha tabela, ponto e vírgula, mas eu quero incluir apenas a categoria que for igual, abre aspas, a... Vamos ver uma aqui, ó. Eu quero ver apenas coisa de mercearia. Então vou escrever, ó, mercearia. Fecho aspas, fecho parênteses, Enter. Beleza, então aqui só vai me mostrar os produtos que tem a ver com mercearia. Agora não tem nada a ver mais com estoque, ó. Enfim, então é uma excelente ferramenta, filtro, para te ajudar aí a fazer a análise das coisas. A 7ª fórmula é a fórmula hoje. A fórmula hoje simplesmente te retorna a data do seu hoje. Se você pegar qualquer célula igual hoje, essa fórmula aqui, 2 cliques, 1, 2 e dá um Enter, ela vai retornar a data do seu hoje para você. Mas e daí? Por que isso é tão importante assim? Porque essa data ela atualiza automaticamente. Se você fechar a planilha e abrir de novo, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, daqui a 10 anos, a data do hoje vai estar atualizada conforme a data do seu computador. Então é por isso que é tão importante a fórmula hoje. Por quê? Porque a gente consegue fazer, por exemplo, controle de vencimento, prazo, validade de boleto, de pagamento, de produto, de serviço, um monte de coisa. Porque a data de hoje é importante para calcular a validade. Se você sabe o seu dia de hoje, você sabe o que data que é amanhã. Se amanhã vence, se não vence, enfim. Então aqui eu tenho vários boletos, valores e o vencimento de cada boleto. Eu preciso saber se os boletos já estão vencidos ou não. Na verdade, quantos dias falta, né, para vencer cada boleto.
Se eu tiver aqui um boleto que vai vencer lá no mês 12, no meu caso, tá? No meu dia de hoje, ainda não venceu, porque não chegou essa data. Mas, eventualmente, vai chegar e vai vencer. Então, ao invés de eu ficar todo dia abrindo e calculando de novo quanto tempo falta para vencer, vamos utilizar a fórmula hoje. Aqui dentro, então, dos dias para vencer, eu vou simplesmente usar igual, e então a data que eu tenho ali do lado, menos a fórmula hoje. Clico 2 vezes, 1, 2 e fecho parênteses. O que eu estou fazendo aqui? Pegando a data do vencimento e subtraindo da data de hoje, fazendo a diferença das duas coisas. Assim eu vou saber quantos dias que falta para vencer ou se já venceu. Enter. Ó, ali no meu já retornou 0 dias, tá certinho. Porém, caso o seu não tenha retornado nesse tipo de formatação, numérica mesmo, você pode clicar nessa célula e aqui em cima na página inicial ter certeza que você vai selecionar, ó, número. Porque aí fica certinho, tá? Então, o meu deu 0. Quer dizer que 4/11 é a data que eu tô hoje. Então, por isso que deu 0. Se eu clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo, aí eu vou conseguir ver os demais dias. Ó, 54, ou seja, 28/12, falta 54 dias para acontecer. E aqui que deu menos 26, quer dizer que já venceu há 26 dias, negativo 26. Então, a fórmula de hoje parece ser uma fórmula tão simples, porém, que na prática ela é muito útil, que dá para calcular um monte de coisa utilizando ela. E falando em fórmula que parece simples, mas é muito útil, temos aqui o número 8, que é a fórmula soma. Você pode somar coisas no Excel de várias maneiras diferentes, mas talvez a mais eficiente de todas seja com a fórmula soma. Por quê? Quando você tem várias informações, fica difícil você selecionar célula por célula para saber o resultado total dessas coisas. Então a fórmula soma consegue te ajudar com isso, porque ela já consegue selecionar tudo de uma vez. Olha um exemplo, total de frete. Eu poderia fazer igual esse frete mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, e nossa, vai demorar pra caramba para eu fazer tudo. Então, deixa eu dar um enter aqui, deletar o que eu fiz e fazer da maneira mais rápida. Igual, soma, 2 cliques, 1, 2, e selecionar tudo que eu tenho aqui no frete. Ou clico aqui direto na coluna G, porque aí pega tudo já que tem nessa coluna. Enter. 622,40, frete total. E se eu inserir qualquer nova informação aqui embaixo, ou atualizar, já atualiza aqui para mim também. Total geral, igual, soma, 2 cliques, pega a coluna do total. Enter. Beleza, esse é o total, vamos colocar ele em dinheiro. Pronto. E a quantidade total, ou seja, os itens que eu tenho aqui. Mesma coisa, igual, soma, 2 cliques, 1, 2, e pega a coluna da quantidade. Enter. Pronto, olha lá, 183. A fórmula número 9 é soma Cs, que consegue somar só o que você precisa. Então, não vai somar tudo, mas só o que você precisa. Exemplo, se numa tabela você tem várias informações que é comum, mês, vendedor, produto, quantidade, categoria, descrição, enfim, eu quero somar só o que é referente ao mês de janeiro. Eu consigo fazer isso. Eu não vou precisar ficar vindo aqui, eu quero só essa célula, com essa e com essa daqui, pronto, mês de janeiro. Não, a própria fórmula consegue fazer isso para você. Eu quero saber só o que a Ana vendeu. Ana. Não precisa fazer isso, a fórmula faz para você. Pega a soma daquilo que você precisa. Então vou te dar um exemplo. Ó. Eu quero somar só o que a Ana Lima vendeu. Para isso eu vou fazer igual somaces. 2 cliques. 1, 2. Intervalo de soma é aquilo que eu quero somar. Por exemplo, total. Posso clicar e arrastar. Ou aqui em cima na coluna I, eu clico e seleciono tudo de uma vez. Ponto e vírgula. Intervalo do critério 1. O que é esse intervalo do critério 1? É aquilo que eu vou verificar se bater com a informação que eu quero. Nesse caso é o vendedor. Vou selecionar a coluna E do vendedor, ponto e vírgula. E o que eu quero? Eu quero aqui o nome Ana Lima. Então vou clicar nesse nome e dar um Enter. Automaticamente vai retornar só o valor correspondente a Ana Lima, 271,28. E se eu trocar esse nome para outro vendedor? Vamos pegar aqui, por exemplo, Bruno Souza e colocar Bruno Souza. Enter. Ele retorna, olha só, o valor correspondente a esse vendedor aqui. Poderia fazer a mesma coisa utilizando meses. Então aqui eu posso ter janeiro, março, fevereiro, março, abril, maio. Estou pulando aqui mesmo, tá? De propósito. Eu quero saber, ó, janeiro, março e maio.
Como que eu faço para saber específico desses meses? Eu posso usar igual, novamente, soma Cs, 2 cliques, 1, 2. O que eu quero somar agora? Bom, eu vou de novo ficar com o valor, mas eu poderia também usar a quantidade, enfim. Então, eu vou somar todo o valor que eu tenho, ponto e vírgula. O critério que eu vou verificar vai ser, agora, o mês, e sempre que o mês bater, ponto e vírgula, com o mês que eu especifiquei aqui do lado, então ele soma a coluna do valor. Enter. Ó, em janeiro foi 152,86. Agora deixa eu clicar no cantinho e arrastar para baixo. Assim a gente consegue ver todas as vendas para cada um dos meses. A fórmula soma Cs, dessa forma, é como se fosse um complemento da fórmula soma. Ao invés de somar tudo de uma vez, ela soma pontualmente só o que você precisa. E por fim, média Cs, que é a última fórmula que vamos ver dentro dessas 10 fórmulas. Do mesmo modo que vimos soma Cs, que consegue somar só o que precisamos, média Cs funciona de modo bem parecido. Ela faz a média, não de tudo, mas só do que você precisa. Então, aqui do lado, do mesmo modo eu tenho uma tabela com as vendas, enfim, e eu gostaria de saber a média de vendas da Ana Lima, do Bruno Souza e, por fim, do Diego Reis. Quero ver quem tem a média de vendas maior. Veja, não é o total, é a média. Então, vou colocar aqui, ó, média. Para isso, eu posso fazer igual média Cs, 2 cliques para selecionar, 1, 2. O intervalo de média vai ser os valores, coluna I, ponto e vírgula. Intervalo do critério vai ser a coluna que vai definir o que eu devo ou não somar, ou tirar a média, né, nesse caso, que vai ser a coluna E, ponto e vírgula. E o meu critério é o nome que eu tenho aqui na esquerda. Enter. Então a média da Ana é R$ 45,21. Deixa eu clicar no cantinho e arrastar para baixo. O do Bruno é 52 e do Diego é 16. Então dá para ver que quem tem a melhor média é o Bruno e o pior é o Diego. A Ana fica aqui na média, né? Então, assim que a gente usa essas 10 fórmulas diferentes aqui no Excel, e espero que essas 10 fórmulas possam te ajudar bastante numa entrevista de emprego que você venha a fazer. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.